Olá, pregadores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é David Oliveira e no vídeo de hoje eu quero te ensinar a como pregar no círculo de oração. Eu tenho recebido muitos pedidos para ensinar como montar a sua pregação. Então, no vídeo de hoje, eu posso dizer que será uma aula de como você montar a sua pregação, tá certo? E também eu quero dizer para você, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou disponibilizar um presente para você, tá certo? Então não perca nenhum detalhe, porque essa aula está muito interessante, tá bem? Então a primeira coisa que você precisa saber para montar qualquer pregação é a oração, tá, gente? Somos crentes, né? Servimos a Deus e o Senhor conhece o seu povo. Então a gente tem que saber que antes de tudo a gente precisa de humildade, se ajoelhar aos pés do Senhor e pedir direcionamento. Senhor, o que é que a tua igreja precisa? O que é que o povo precisa ouvir ou aprender, né, de ti? Então a primeira coisa que você tem que fazer, e eu já estou levando em consideração, tá, minhas irmãs que oram, que o primeiro passo é esse, a oração. A segunda coisa que você precisa fazer é escolher um texto. E algo muito interessante aqui é que se você já sabe que é um círculo de oração, né, voltado para a oração, para o clamor, então o seu texto tem que estar baseado de acordo com a ocasião, com o culto, né, com o momento que seria círculo de oração, tá certo? Então a primeira coisa é a oração, segundo escolher o texto, por quê? Porque o texto você pode escolher no momento que você estiver estudando, como resposta da oração, aquele texto que fala muito ao seu coração, isso é um sinal que ele pode ser exposto, né, explicado ou pregado na sua igreja, tá certo? Então, a segunda coisa é essa, é escolher o texto para pregar. A terceira coisa é entender o texto, né, que chamamos de interpretação. Você já escolheu o texto, agora é hora de interpretar. É você entender o texto. O que fala o texto? É por que esse versículo está afirmando isso? Qual era o contexto histórico desse texto? Então, pregadores, né, que está ouvindo, está vendo esse vídeo. Temos que aprender, né, a estudar. Temos que estudar para saber de fato o que o texto está dizendo, tá bom? Então, o terceiro passo é esse, é interpretar, tá bem? E o quarto passo é montar o meu esboço, tá bem? Eu vou dar um exemplo prático aqui, não se preocupe, não saia desse vídeo que você vai aprender de uma forma simples e prática, tá certo? Então, o quarto passo é montar o seu esboço e o quinto é se manter em oração. Veja que eu iniciei com a oração e eu tenho que finalizar em oração. Como assim, David? Quando você montar o seu esboço, você tem que apresentar o que você montou ao Senhor, para que essa palavra, né, esse esboço não venha só ser palavras humanas, né, mas como assim? Algo que não tem fundamento, podemos assim dizer, tá? Mas que o Espírito Santo venha se utilizar da sua palavra para tocar no coração dos ouvintes. Então é isso que você precisa entender. A gente inicia o nosso a nossa pregação com a oração, buscando resposta de Deus e finaliza apresentando ela ao Senhor, tá bom? Então vamos para a parte prática para você entender toda essa estrutura aqui, tá bom? Então a primeira coisa é o texto que eu escolhi é Jeremias, deixa eu colocar aqui, né? Jeremias, rapidinho, 33:3, né? Que vocês conhecem, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te as coisas grandes e firmes que não sabes. Então, você lembra que aqui, ó, no terceiro passo, eu preciso entender qual é o assunto desse versículo? Então lembre-se, irmãs e irmãos, nunca vá pregar sem saber o contexto da passagem. Por favor, entenda antes de pregar, tá bom? Então, como aqui é uma aula, eu não estou com nenhuma pressa, tá, irmãos, de ler isso aqui. Então, qual é o contexto de Jeremias 33?
é que o profeta Jeremias, né, ele viveu durante o período do cativeiro babilônico, por volta do ano 586. Veja, Jerusalém estava cercada e o povo de Judá vivia sob a ameaça constante de destruição pelos exércitos babilônicos, né? Liderado por Nabucodonosor. Jeremias estava encarcerado no pátio da guarda por ordem do rei Zedequias, porque suas profecias de destruição da cidade não agradavam às autoridades. Nesse cenário sombrio, Deus traz uma palavra de esperança ao profeta, embora Jerusalém fosse destruída devido à desobediência do povo. Deus promete restaurar a cidade e o povo, trazendo cura, paz e segurança. O versículo 3, né, do capítulo 33, é um convite de Deus para que Jeremias clame e ele, em meio à calamidade, Deus promete responder, revelando-lhe coisas grandiosas e ocultas que ele não conhecia. Esse convite não só era para Jeremias, mas para todo o povo de Israel. Pronto, então a terceira etapa, né, de entender o meu contexto, perdão, o contexto do versículo já foi feita. Então eu entendi aqui que Jeremias estava passando num momento de muita dificuldade, né? E Jerusalém estava cercada pelos babilônicos e em breve seria destruída por conta da desobediência. Então Deus convidou Jeremias para clamar e através desse clamor, como está aqui, ele ia fazer grandes coisas através dos clamores, né? E não só convida Jeremias, mas também todo o povo de Israel, tá bem? Então, como eu posso montar o meu esboço agora através desse versículo? Porque eu já entendi o que ele quer dizer, tá certo? Então, veja só como ficou o esboço desse texto. O tema que eu coloquei, né, como fala de oração, temos que colocar um tema que esteja ligado ao culto. E aqui é clame a Deus e ele te responderá. O meu texto base é Jeremias 33 e a minha introdução ficaria da seguinte forma: o contexto de Jeremias é de crise e sofrimento. Por que, irmãos e irmãs, eu coloquei isso? Porque o meu estudo fala sobre isso. Jeremias estava num contexto de crise e sofrimento. Então, quando você for iniciar sua pregação, né, você vai saudar, você vai ler o texto base, e quando você for introduzir, você fala, irmãos, igreja, esse capítulo fala, né, do profeta Jeremias, que estava em crise, em sofrimento. Nesse momento, Jerusalém estava cercada e o povo estava prestes a ser levado em cativo. Mas no meio dessa crise, Deus faz uma promessa de restauração e revela um segredo, né? E revela um segredo, na verdade, que é clamar, porque Deus ia responder. Pronto, aqui eu fiz minha introdução. Por quê? Porque é fruto do estudo, lembre-se disso. Então, o primeiro ponto, a necessidade de clamar, né? Clama a mim, é um convite direto e pessoal. O clamor é um sinal de humildade e dependência de Deus. Jeremias, apesar de ser um profeta, também precisou buscar a Deus em oração. Então, como eu aplicaria na vida da igreja? Muitas vezes, nossas dificuldades esquecemos de clamar ao Senhor. Precisamos aprender a depender dele e buscar sua orientação em oração. Pronto. O que é que o ciclo de oração tem como objetivo? Buscar o Senhor em oração, buscar a orientação. Então, a aplicação seria essa. Nesta tarde, Deus está nos convidando a depender dele e buscar sua oração sua orientação em oração, tá certo? Se você está gostando deste conteúdo, desta aula, não se esqueça de dar o seu gostei, de se inscrever no canal e de compartilhar também com uma outra irmã que precisa aprender a pregar no ciclo de oração, tá certo? Vamos para o segundo ponto, a promessa de resposta, né? E responder-te-ei. Olha aqui, Deus garante que, se buscarmos, ele nos responderá. Deus não é indiferente às nossas orações. Ele escuta e está pronto a agir. A resposta pode não ser imediata, mas Deus sempre responde no seu tempo, né? Qual seria a aplicação? Confie que Deus ouve as suas orações, mesmo quando a resposta não é imediata.
ele está no controle e agirá no momento certo. Quem não fica ansioso para que Deus venha responder logo às nossas orações? Pronto, Deus também aqui fala que vai responder o clamor de Jeremias, então você pode aplicar. Meus irmãos, nesta tarde o Senhor está nos confiando através da sua palavra que apesar de parecer tardar a sua resposta, mas Ele está nos ouvindo e Ele está no controle de tudo. E no momento certo agirá ao nosso favor. Pronto, você aplicou na vida da igreja. Tá certo? E qual seria o segundo ponto? O terceiro, perdão, a revelação de coisas ocultas, né? Ou grandes e firmes, né? Anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas. Deus promete revelar coisas que Jeremias não sabia. Essas coisas grandes referem-se à restauração e salvação que Deus traria ao seu povo, né? Isso no contexto que lemos. Ou seja, Deus revela seus planos àqueles que o buscam de coração. E como eu aplicaria? Quando buscamos a Deus em oração, ele pode nos mostrar novas perspectivas, né? Soluções e caminhos que jamais pensamos. Quem de nós não ficou aperreado, né? Não conseguiu pensar, agir diante de uma dificuldade, de um problema. Mas veja o poder da oração. Quando a gente clama ao Senhor, o Senhor responde. Mas essa resposta aí vai causar, né, algo em nós que antes a gente não tinha esse certo direcionamento. Por quê? Porque aí, irmãos, é a presença do Senhor. O Senhor faz com que os problemas venham ser resolvidos, né? As soluções venham ao nosso favor, por quê? Como resposta da nossa oração. Então, aqui é uma forma de você aplicar a vida da igreja, tá bom? Então, e para concluir, né, irmãos, eu quero concluir nesta tarde, né, ou minhas irmãs, Jeremias 33:3 nos encoraja a clamar a Deus em meio às nossas crises. Então, se você está clamando pelo seu filho, pelo seu marido, né, pela sua casa, pelo emprego, pelo milagre, não desista, né? O Senhor está nos encorajando a clamar em meio a essas dificuldades, porque Ele vai agir. E a promessa é clara: Deus ouve, responde e revela. Em qualquer situação, podemos confiar nele, que nos dará a resposta necessária e muitas vezes revelará planos e soluções além da nossa compreensão. Que maravilha! Como é maravilhoso servir a esse Deus que tudo pode fazer. Amém? Então aqui seria esta pregação que você, né, poderia pregar no ciclo de oração, tá bom? Então, você que ficou até o final, eu vou disponibilizar esse presente. Qual seria esse presente? Esse PDF para você estudar e até mesmo se você quiser ajustar e pregar, tá? Eu sei que muitas vezes temos dificuldades, mas aqui é um norte para você entender e praticar, tá certo? Então eu vou deixar aqui na descrição o link para você clicar e baixar, tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado você a entender como pregar no ciclo de oração, mesmo que for a sua primeira vez, tá? E que Deus também venha lhe ajudar, lhe capacitar e através da sua vida Deus venha alcançar outras pessoas, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.